E aí, meu amigo, minha amiga, alfartano que vai se preparar aí para fazer o concurso público do Departamento Penitenciário Nacional, que ocorre daqui a alguns dias. Eu, professor Robson Facchini, vou ajudar você a ver algumas regrinhas nessa madrugada relativas ao direito administrativo. E a primeira regra que eu quero fazer uma breve revisão com você se refere ao tema atos administrativos. Então vamos lá, os atos administrativos representam a manifestação de vontade unilateral da administração pública. Mas o conceito de ato administrativo é bem improvável de cair. Então vamos para as regras que têm a maior probabilidade de aparecer na sua prova. Vamos lembrar aí quais são os elementos, os requisitos de validade de um ato administrativo. Então a primeira regrinha se refere aos elementos ou requisitos de validade. Isso significa que esses elementos devem obrigatoriamente estar presentes em todos os atos administrativos. E para memorizar os elementos, lembra dessa expressãozinha: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFIFOMOB. Através do COFIFOMOB fica bem mais fácil. Então vamos lá. Em primeiro lugar, competência, depois finalidade, forma, motivo e objeto. Além de conhecer os elementos enumeradamente, também é importante saber diferenciar um elemento do outro. Então vamos ver as regrinhas relativas a cada um desses elementos, a começar com o elemento competência. A competência é a prerrogativa que a lei confere ao agente público para que ele possa praticar atos administrativos. É através da competência que um sujeito é considerado competente. Então aqui nós temos o sujeito competente e quem define o sujeito como competente, vamos lembrar lá, é a lei. Em decorrência disso, não pode o agente público transferir a sua competência, o agente público não pode renunciar à competência, ele não pode modificar a competência e a competência também é imprescritível e obrigatória. A competência é de exercício obrigatório e se por acaso o agente público não usa a sua competência numa situação que ele deveria usar, aí ele vai praticar um ato com abuso de poder, na modalidade de omissão de poder. O próximo elemento é a finalidade. O elemento finalidade, muito fácil. Falou em finalidade dentro do direito administrativo, lembra do interesse público. A finalidade de toda atuação administrativa é a satisfação do interesse público. A forma no ato administrativo representa a formalidade utilizada para produzir um ato administrativo. Então aqui nós temos a aparência do ato. A formalidade vai refletir na aparência. Para ficar muito mais fácil de você entender esse elemento forma, bom, imagina que esse desenho aqui representa uma folha de papel. A formalidade está preocupada com a organização do assunto dentro dessa folha de papel. Aqui dentro tem começo, tem meio e também tem fim. Existe regra. Essa é a regra da forma do ato administrativo. E cuidado, os atos administrativos, em regra, são formais e escritos. Mas existem atos administrativos que não são escritos, como, por exemplo, os sinais luminosos no semáforo de trânsito. A gente tem também a ordem verbal dada por um superior hierárquico a um subordinado, também representa um ato administrativo. Agora vamos para o próximo elemento, que é o elemento motivo. O motivo representa o pressuposto de fato e de direito que determina ou autoriza a administração a praticar um ato administrativo. Então, se você memorizar essa regrinha, pressuposto de fato e direito, você vai acertar se esse assunto for cobrado na sua prova. Para ficar mais fácil o entendimento do motivo, pensa assim, lembra do princípio da legalidade, tudo que a administração pública vai fazer tem que estar de acordo com a lei, tem que ter sido previsto em uma lei antes. Então, se uma lei fala que diante de determinado evento, diante de determinado fato, a administração deve praticar um ato, aí nós temos o pressuposto de direito,
que é a lei falando quando um evento acontecer, a administração pratica um ato. E aí no mundo real aquele evento acontece, aí vem o pressuposto de fato. Aconteceu no mundo real aquilo que estava escrito na lei que era para ter acontecido. Aí pronto, a administração tem motivo suficiente para estar agindo. E cuidado para não confundir motivo com motivação. Motivo é uma coisa, motivação é outra coisa. Motivação não é um elemento de validade do ato administrativo. Na verdade, a motivação faz parte do elemento forma. É isso mesmo. Não é parte do motivo, é parte da forma. Porque se por acaso na formalidade para a produção de um ato administrativo aparece uma regrinha que o ato tem que ser motivado, aí tem que motivar aquele ato. Isso está relacionado à formalidade na produção de ato. E a motivação nada mais é do que colocar por escrito quais são os motivos que levaram à prática do ato. Então, motivação é exteriorização por escrito dos motivos, e ela integra a forma e não o motivo. E ela não é um elemento de validade. E por último aparece o elemento objeto. O elemento objeto que representa o resultado imediato que ocorre no mundo em decorrência da prática daquele ato. Por exemplo, se a administração demitiu um servidor, o resultado imediato é a demissão do servidor. Se a administração concedeu uma licença maternidade, o resultado imediato é a concessão da licença maternidade. Se a administração aplicou uma multa a uma pessoa, o resultado imediato é a própria aplicação da multa. Então esses são os elementos, os requisitos de validade. E cuidado para não confundir os elementos de validade com os atributos do ato administrativo. Os atributos que representam qualidades do ato administrativo. E os atributos são a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e, por último, o atributo da tipicidade. Bom, vamos ver o que significa cada um desses atributos. A presunção de legitimidade é um atributo de natureza relativa e ela determina que os atos administrativos são presumidos praticados de acordo com a lei e também presumidos praticados de acordo com a verdade. Então, sendo assim, a presunção de legitimidade se desdobra em presunção de legalidade e também em presunção de veracidade. Só que, como eu disse, é uma presunção. Pode acontecer de um ato administrativo ser praticado em desacordo com a lei e também em desacordo com a verdade, mas ainda assim esse ato deve ser acatado. Ainda assim a execução desse ato é obrigatória, porque a presunção é de que o ato foi praticado de acordo com as regras. Só que, como eu disse, a presunção é relativa. Isso significa que se uma pessoa foi atacada pela produção de um ato ilegal, essa pessoa pode tentar provar que esse ato é ilegal, cabe prova em contrário. E aí vai ser possível a anulação do ato se realmente esse ato for ilegal. Agora vamos para o atributo da imperatividade. O atributo da imperatividade diz que o ato administrativo é imperativo, é a administração mostrando quem manda. Sendo assim, não depende da anuência do administrado à administração pública para poder produzir um ato administrativo. A administração impõe o ato ao administrado e o administrado é obrigado a acatar as disposições do ato. Mas é claro que se o administrado entende o ato ilegal, se o administrado entende o ato ilegítimo, nós já vimos que a presunção é relativa e cabe prova em contrário para tentar impugnar esse ato. Mas ele é imperativo, tem que ser obedecido. E ele ainda é autoexecutório. Isso significa que a administração pode executar diretamente o seu ato administrativo sem precisar recorrer ao Poder Judiciário. A administração toma a decisão e executa essa decisão. Isso acontece, por exemplo, quando policiais que estão fazendo fiscalização de trânsito encontram veículos irregulares e decidem fazer a apreensão desses veículos. Não precisa de autorização do juiz para a polícia fazer a apreensão do veículo. A polícia pode fazer a apreensão, já que a apreensão é um ato autoexecutório. Agora, cuidado, a imperatividade e a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos administrativos.
elas não estão em todos os atos. É válido lembrar que não existe imperatividade em ato negocial, então ato negocial esquece a imperatividade, e não existe autoexecutoriedade em todos os atos, porque para haver autoexecutoriedade tem que haver exigibilidade e executoriedade, isso não acontece sempre. E o último atributo é o atributo da tipicidade. O atributo da tipicidade que está relacionado ao elemento forma do ato administrativo. E ele determina que se por acaso alguma lei previu uma forma específica para a produção de um ato administrativo, aquela forma tem que ser respeitada. Se aquela forma não for respeitada, aí o ato vai ter que ser anulado, esse ato é ilegal. Bom, aqui nesse momento eu trabalhei com você o que eu queria trabalhar de ato administrativo e eu vou sair e entrar em ato administrativo ao mesmo tempo a partir de agora. Eu quero começar a revisar um outro tema, que é o tema controle da atuação administrativa. Então, olha só, controle da atuação administrativa significa controle dos atos administrativos. E no caso do controle dos atos administrativos, eu vou ficar somente com o controle de legalidade e com o controle de mérito. Então, a gente vai trabalhar aqui o controle de legalidade e também o controle de mérito. O macete é você conseguir diferenciar quando que acontece o controle de legalidade de quando acontece o controle de mérito. Quais são as consequências do controle de legalidade e quais são as consequências do controle de mérito. Então vamos começar a analisar essas regras com o controle de legalidade. Vou jogar aqui do lado o nosso controle de legalidade. O controle de legalidade é um controle que serve para averiguar a legalidade do ato, é claro, se o ato é legal ou se o ato é ilegal. E esse controle, melhor, né, ele está buscando um ato ilegal. Então, olha a primeira dica. Falou em controle de legalidade, o ato tem que ser ilegal. O ato legal não tem por que passar por controle de legalidade, a não ser que esse controle simplesmente mantenha a legalidade, né, confirme a legalidade do ato. Então aqui a gente tem um ato ilegal. Esse ato ilegal pode ser um ato vinculado, como também pode ser um ato discricionário. Não tem problema. Quando o assunto é legalidade, o controle recai em qualquer ato. E o controle de legalidade vai levar à anulação do ato ilegal. Então, peraí, vamos jogar aqui a anulação. Cuidado, viu? Não existe revogação de ato administrativo em decorrência de controle de legalidade. Controle de legalidade vai levar à anulação e não à revogação. Agora eu tenho que saber quem que pode anular o ato administrativo ilegal. Um ato ilegal pode ser anulado pela própria administração pública que produziu o ato, e a administração pública vai fazer essa anulação em decorrência da utilização do princípio da autotutela. Isso significa que a administração pode anular o ato administrativo ilegal tanto de ofício, ou seja, sem provocação de ninguém, como também por provocação. Agora, também pode anular um ato administrativo ilegal o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também faz controle de legalidade. Só que cuidado, o Poder Judiciário somente pode anular um ato administrativo quando ele é provocado, somente por provocação, porque afinal de contas o ato administrativo é presumido legítimo, então não pode o Poder Judiciário tentar entrar na legalidade de um ato sem provocação. Presunção de legitimidade para todo mundo, inclusive para o Poder Judiciário. Se uma pessoa atacada pelo ato não concorda com a legitimidade do ato, aí ela provoca o Judiciário, o Judiciário pode fazer o controle de legalidade, vai poder anular o ato. Inclusive, essa regrinha aqui, ela está de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 35.
A regrinha do artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso significa que a decisão tomada pelo Poder Judiciário é a decisão definitiva. Vamos imaginar que a administração tenha praticado um ato ilegal e aí um administrado discorda daquele ato. O administrado provoca a administração para a própria administração anular o ato. E a administração faz o controle de legalidade e não anula o ato não. Mantém o ato, confirmando que aquele ato é legal, quando o ato é ilegal. Aí o administrado procura o Poder Judiciário e o Poder Judiciário também faz o controle de legalidade daquele ato que já foi controlado pela administração. E se o Judiciário entender que o ato é ilegal, aí o Judiciário anula a decisão da administração, porque é a decisão do Poder Judiciário que prevalece por último. Aí, para finalizar o controle de legalidade, vamos ver o prazo. E o prazo para o controle de legalidade é de 5 anos. A administração tem 5 anos para anular os seus atos ilegais, desde que esse ato não tenha sido praticado devido à má-fé do administrado que foi beneficiado. Se por acaso alguém teve má-fé aí a administração não tem prazo. Agora, quando não existe má-fé, tem o prazo de 5 anos. E a última regrinha da anulação é o efeito dela. A anulação tem efeito ex tunc, ou seja, o efeito da anulação é retroativo. Ele volta à data que o ato ilegal foi praticado e anula toda a ilegalidade decorrente da prática do ato. Agora, vamos sair do controle de legalidade e vamos falar a respeito do controle de mérito. Jogar aqui do lado as regrinhas relativas ao controle de mérito. O controle de mérito é um controle que está relacionado com a conveniência e a oportunidade da atuação administrativa. E o controle de mérito diferencia-se do controle de legalidade, porque aqui no controle de mérito só pode ato legal. Se o ato é ilegal, aí ele vai para o controle de legalidade. Esse ato legal tem que ser discricionário. Não existe controle de mérito de ato vinculado, então só o ato discricionário. E aí, através do controle de mérito, vai ocorrer a revogação do ato legal e inconveniente e inoportuno. Então, olha só, no controle de mérito tem revogação e não anulação. A anulação é uma característica do controle de legalidade. Quem que pode revogar? Informação importante. A revogação somente pode ser feita pela administração pública. Não pode o Poder Judiciário fazer controle de mérito. Não pode o Poder Judiciário revogar um ato administrativo. Agora, pensa se esse assunto é comum de cair. Claro que é comum, é muito fácil fazer confusão entre controle de legalidade e controle de mérito, mas poxa vida, faz os esquemas, treina esses esqueminhas aqui antes da prova para você ficar craque. Lembra lá, falou em anular, ato ilegal, falou em revogar, ato legal, falou em anular, controle de legalidade, falou em revogar, controle de mérito. Para finalizar aqui o controle de mérito, prazo não tem e efeito. O efeito da revogação é ex nunc. Isso significa que a revogação não retroage, ela tem aplicação somente para frente. Para entender melhor esse negócio de ex tunc, de ex nunc, imagina aqui, ó. Vamos fazer uma linha do tempo. Aqui a gente tem o ato que foi praticado. No primeiro momento, o ato é ilegal. Se o ato é ilegal, tem que anular o ato. E aqui a gente tem o ato da anulação. A anulação, quando acontece, apaga toda a ilegalidade. Olha só, o ato ilegal veio sendo executado até o dia da anulação. E o dia que anulou, apagou tudo, cancelou toda a ilegalidade. Agora, no caso da revogação, a coisa acontece de uma forma diferente. Olha só, na revogação, a gente tem um ato legal. Se o ato é legal, não tem nada para ser desconstituído. Então, durante um período de tempo, a execução do ato legal vai acontecendo, até o dia que ocorre a revogação desse ato.
Quando ocorrer a revogação, o passado não é apagado, mas simplesmente o futuro não vai continuar acontecendo daquela mesma forma. Acaba o direito. Se a gente estivesse falando de uma licença e ocorresse a revogação dessa licença, o servidor teria que voltar ao serviço. Mas o período que ele ficou de licença, ele ficou de licença. E a dica aí para finalizar esse assunto anulação e revogação, lembra dessa técnica para diferenciar o ex-tunc do ex-nunc. No caso do ex-tunc, a gente viu que o ato retroage, né, a anulação retroage, e aí você faz assim, tunc bate na testa, que também começa com T. Pega a sua mão, bate na testa, a cabeça vai para trás, retroage. Nunc fecha sua mão, bate na nuca, a cabeça vai para frente, não retroage, efeitos prospectivos. Parece besta, né? Mas eu garanto que você vai lembrar disso na hora da prova e vai mandar bem. Vai bater na testa, vai bater na nuca e pode te dar até uma outra dica. Pode bater na testa e na nuca dos outros também, viu? Só que aí vai levar à anulação da sua prova. E agora, para finalizar esse nosso madrugadão aí pesado no direito administrativo, eu vou trabalhar com você a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado, ela pode ser de dois tipos. A responsabilidade civil do Estado, ela pode ser do tipo objetiva, como também pode ser subjetiva. Então vamos lá, responsabilidade objetiva e também a responsabilidade subjetiva. A regra é a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva que aparece lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E é importante pra caramba lembrar da redação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Lá vem falando quais são as entidades da administração pública que se submetem à responsabilidade civil objetiva. E vamos então lembrar a regra. Aqui aparece todas as pessoas jurídicas de direito público. Todas as pessoas jurídicas de direito público. Responsabilidade civil objetiva. E também as pessoas jurídicas de direito privado que são prestadoras de serviço público. Pessoas jurídicas de direito privado que são prestadoras de serviço público. Então tem dois critérios para definir a responsabilidade civil objetiva. O primeiro é o critério da personalidade. É a pessoa jurídica de direito público a responsabilidade objetiva. O segundo critério é o critério da atividade. Se presta serviço público, não interessa se faz parte da administração pública, se não faz, se é particular, a responsabilidade civil vai ser do tipo objetiva também. E a responsabilidade civil objetiva é caracterizada devido à presença de alguns elementos. Então eu vou até agora apagar aqui a regra da subjetiva, na verdade, nem jogamos a regra ainda, daqui a pouco nós vamos ver as regras. E vamos, antes das regras da responsabilidade subjetiva, ver quais são os elementos da responsabilidade objetiva. Aqui na responsabilidade objetiva aparecem três elementos. Aparece o elemento conduta, o elemento resultado e o elemento nexo causal. Conduta, resultado e nexo causal. Vamos definir agora o que cada elemento desse significa. O elemento conduta significa uma ação do agente público. Essa ação do agente público não vai dar bom resultado, não. Essa ação do agente público vai causar prejuízo patrimonial ou moral para alguém. Então a gente vai ter aqui o prejuízo patrimonial ou moral. E por último vem o nexo causal direto e imediato entre a conduta e resultado. Isso significa que foi a ação do agente público a responsável pelo prejuízo patrimonial ou moral sofrido pelo particular. E cuidado, quando o assunto é responsabilidade civil objetiva, não existe a presença de elementos subjetivos. Não aparece aqui o elemento dolo ou o elemento culpa. Somente os elementos conduta, resultado e nexo causal. E lembre-se que, em regra, a conduta
é a ação do agente público, porque no caso da omissão da administração, aí a responsabilidade é de outra natureza. Mas olha que dica importante essa, hein? Para quem vai fazer concurso aí da Penitenciária Federal, não podia deixar passar essa dica. Lembra que a responsabilidade civil do Estado, quando o Estado é o agente garantidor pela segurança de uma pessoa, é do tipo objetiva, independente da ação ou da omissão do agente público. Então essa regra que a conduta é somente a ação, não é válida dentro das prisões. Dentro da prisão, o Estado responde objetivamente, tanto pela ação como também pela omissão do agente público. Isso quer dizer que se um preso se suicidar em decorrência de algum problema pessoal dele e um agente penitenciário não interviu porque não tomou nem conhecimento que o preso tentava se suicidar, não vai haver responsabilidade do agente, porque o agente não foi omisso do ponto técnico de deixar de cumprir com as suas obrigações. Afinal de contas, ele não sabia do que estava acontecendo, mas vai haver a responsabilidade da administração, porque ela tinha que zelar pela integridade física do interno e não poderia deixar aquilo acontecer. E agora, para finalizar aqui, a última regrinha que eu quero lembrar com você da responsabilidade objetiva é que essa responsabilidade objetiva remete a uma teoria, que é a chamada teoria do risco administrativo. Cuidado para não confundir com teoria do risco integral. Teoria do risco integral é outra coisa. E essas são as características principais aí da responsabilidade objetiva. Lembrando aí que a responsabilidade civil objetiva pode ser excluída ou até mesmo atenuada. Diante de força maior ou de culpa exclusiva do particular, ela vai ser excluída. E diante de culpa concorrente do particular que foi vítima, aí a responsabilidade vai ser atenuada, vai ser mitigada entre o Estado e entre o particular que sofreu o prejuízo. Agora, vamos ver as regrinhas aqui da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva é a responsabilidade que acontece em decorrência da aplicação da teoria da culpa administrativa. Então, olha o nome da teoria aqui, é outro, hein? Teoria da culpa administrativa. Aqui também pode aparecer o nome de teoria da falta do serviço. E por último, teoria da culpa anônima. Então, o mais difícil aqui é lembrar os nomes, porque o resto é bastante fácil. Bom, a gente definiu aqui quais são as teorias que levam à responsabilidade subjetiva, agora vamos ver quais são as entidades que respondem conforme essa regra. Em primeiro lugar, toda pessoa jurídica de direito privado da administração indireta que não presta serviço público. Então entra aqui empresa pública e sociedade de economia mista exploradoras da atividade econômica. E também obedece à regra da responsabilidade civil subjetiva qualquer outra entidade que seja prestadora de serviço público. Aqui vai aparecer o prestador de serviço público. Só que aqui é importante a gente observar os elementos que vão configurar a responsabilidade subjetiva. Vai aparecer o elemento conduta. E o elemento conduta é a omissão na prestação de serviço público. Conduta, omissão na prestação de serviço público. Ou então a prestação de serviço público está sendo ineficiente, inadequada. Depois vem o resultado. O resultado que é o prejuízo. Prejuízo patrimonial ou moral sofrido por um particular em decorrência da omissão na prestação de serviço público. Aí aparece o nexo causal. O nexo causal que representa que a omissão na prestação de serviço público é a responsável pelo prejuízo sofrido pelo particular. E por último aparece o elemento culpa. O elemento culpa, que nada mais é do que a culpa anônima, porque ela não recai sobre nenhum agente público. Na verdade, essa culpa é da própria administração.
Por isso o nome culpa anônima ou culpa administrativa, culpa da própria administração que deveria estar prestando um serviço eficiente e adequado às necessidades da população e não está prestando um serviço de baixa qualidade. Então olha só, falou em omissão, em regra você lembra da responsabilidade subjetiva. Falou em responsabilidade do Estado em decorrência de um fenômeno da natureza. Pensa em responsabilidade subjetiva também, porque se tem omissão na prestação de serviço, somado a um fenômeno da natureza, vai enquadrar aqui. Agora, se falar em responsabilidade em decorrência da atuação pública, aí você vai para a responsabilidade objetiva, com exceção das situações em que o Estado é o agente garantidor da integridade física da pessoa, onde a responsabilidade do Estado vai ser objetiva, seja na ação, seja na omissão. E olha só, se por acaso o Estado foi obrigado a indenizar um particular em decorrência de uma atuação de um agente público, o Estado vai poder ingressar em ação regressiva contra esse agente público para ter o ressarcimento do seu prejuízo. Então o agente pode ser obrigado a indenizar o Estado pelo prejuízo que fez o Estado pagar um particular. Lembra, nessa hora da ação regressiva. E é isso aí, é isso que eu tinha preparado para esse madrugadão. Agora, muita disposição aí para você, né, que vai para o intervalo nesse momento, toma cafezinho, toma energético e volta quente para continuar aí a sua preparação para a prova do Departamento Penitenciário Nacional. Boa prova, boa aprovação também e depois, quando você entrar lá, paga um almoço para mim. Até mais.